pedindo sempre a Jesus que nos abençoe, nos envolvendo nas vibrações da pacificação. A página é do nosso patrono, Leon Denis, do livro Problema do Ser e do Destino. Para quem ainda não se habituou, essa é uma reunião dedicada ao patrono da nossa casa. O título da página, A Alma e os Diferentes Estados do Sono. E diz o patrono para nós: voltemos ao sono comum e ao sonho. Como o despreendimento da alma é incompleto, as sensações, as preocupações da vigília, as lembranças do passado, mesclam-se às impressões da noite. As percepções registradas pelo cérebro desenrolam-se automaticamente numa aparente desordem. Quando a atenção da alma está desviada do corpo e não regula mais as vibrações cerebrais. Daí a incoerência da maior parte dos sonhos. Mas, à medida que a alma se desprende e se eleva, a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante e os sonhos ganham uma lucidez, uma nitidez notáveis. Horizontes cada vez mais vastos, abrem-se amplas perspectivas sobre o mundo espiritual, verdadeiro domínio da alma e seu lugar de destino. Neste estado, ela pode penetrar as coisas ocultas e até mesmo nos pensamentos e nos sentimentos de outros espíritos. Há em nós uma dupla vida, graças à qual fazemos parte de dois mundos simultaneamente, em dois planos de existência. Uma tem relação com o tempo e o espaço, tal como os concebemos em nosso meio planetário, pelos sentidos do corpo, é a vida material. A outra, pelos sentidos profundos e as faculdades da alma, liga-nos ao universo espiritual e aos mundos infinitos. No curso de nossa existência terrestre, é sobretudo no estado de sono que estas faculdades podem exercer-se e as potências da alma entram em vibração. Esta retoma, então, o contato com esse universo invisível, que é a sua pátria, da qual a carne a separava. Retempera-se no seio das energias eternas, para recomeçar, ao despertar, sua tarefa penosa e obscura. Durante o sono, a alma pode, conforme as necessidades do momento, ou aplicar-se a reparar as perdas vitais causadas pelo labor cotidiano e a regenerar o organismo adormecido, infundindo-lhe forças exauridas no mundo cósmico. Ou, então, quando esta ação reparadora está concluída, retomar o curso de sua vida superior, planar acima da natureza, exercer suas faculdades de visão à distância e de penetração das coisas. Neste estado de atividade independente, ela já vive por antecipação a vida livre do espírito, pois esta vida, continuação natural da existência planetária que a espera após a morte, ela deve prepará-la não só por suas obras terrestres, mas também por suas ocupações no estado de despreendimento durante o sono. E é graças aos reflexos da luz do alto, estendendo-se sobre nossos sonhos e clareando todo o lado oculto do destino, que podemos entrever as condições do ser no além. Leon Denis. Belíssimo, não é, Bê? Estudar com Leon Denis é tudo de bom. E nós vamos, com essa página, elevar o nosso pensamento para Deus e vamos dizer para Jesus: Jesus, querido amigo, estamos reunidos para mais uma noite de estudos e passes. Nós, encarnados e desencarnados. O nosso coração é muito grato
por nos receber, Jesus, em tua casa. E te pedimos que permaneça conosco, nos ajudando a nos envolver com as vibrações carinhosas dos nossos guias, dos benfeitores espirituais que nos acolhem, estando atentos ao estudo que nos trará o companheiro Edson Damião, nesse primeiro momento, e após ao pensamento trazido pelo companheiro Turíbio, com a lição do Evangelho da noite. Abençoa-nos, Jesus. Fica conosco e ajuda-nos a renovar as nossas energias espirituais e materiais. Que seja sempre, em nome de Leon Denis, o patrono da nossa casa espírita, em nome de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, mas acima de tudo, querido Jesus, que seja em teu nome e em nome de Deus, que possamos dar por iniciada mais essa noite de oportunidades com o estudo da doutrina espírita. Mas, querido Jesus, ainda queremos te pedir, para a nossa segurança, permanece conosco. Graças a Deus. Vamos abraçar o nosso amigo Edson, que vai trazer para nós as reflexões da noite, amigos. A gente, para poder conversar logo de início, é muito importante a gente saudar o nosso patrono, Leon Denis, né? Que não é apenas o autor do livro, da página que vocês têm em mãos, né? É um grande colaborador que agregou material e conhecimento para a doutrina espírita. Hoje, em especial, a gente vai falar do 5º capítulo, da primeira parte, e o nome da primeira parte, ele intitulou a primeira parte no livro, ele chama do problema do ser. Então a gente já pode, quase que concluir, que a questão do sono, né, essa questão do desprendimento da alma, que é o desprendimento nosso mesmo, né, ela é um problema. O que a gente tem mais também aqui com Leon Denis? O título aí na página de vocês também, A Alma e os Diferentes Estados do Sono. Nós que estamos no século XXI, no último dia do mês de fevereiro do ano de 2019, fica parecendo assim um pouco simples a gente falar o título da página, A Alma e os Diferentes Estados do Sono. Mas talvez a gente também tenha que voltar no tempo, nós os espíritas do século XXI, porque a gente precisa entender o momento que no século XIX, eu vou falar até uma expressão que é muito minha, a batalha que se travou, que Allan Kardec enfrentou, para poder, junto com os espíritos, porque Allan Kardec, por exemplo, não inventou a alma e nem inventou as classificações do sonho que a doutrina espírita traz para nós, que a gente vai ver ainda com um pouco mais de atenção em algumas questões aqui do Livro dos Espíritos, lá no capítulo de emancipação da alma. É muito importante esse ponto. Vamos voltar nele sim. Um outro ponto muito importante e que é muito válido a gente conversar logo no início do nosso estudo, já que a gente vai pensar juntos. Para que esse estudo é útil para a gente? Para quê? Por que eu vou àquele centro, quinta-feira, com ameaça de chuva toda hora? Quem não mora perto, então tem a questão da condução, da locomoção. Alguns de vocês, eu imagino, que veio do trabalho profissional.
Eu vou para lá para escutar falar sobre a alma e os diferentes estados do sono. Isso é útil para quê? Para que eu preciso, que eu preciso saber sobre isso? Voltando lá no século XIX, Allan Kardec, principalmente nas noções preliminares do Livro dos Médiuns, a gente vai vendo que Allan Kardec começa o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns com uma pergunta: há espíritos? Então, é muito cômodo para nós a gente pegar isso tudo muito pronto, só que voltando nesse tempo, a gente percebe que tem um passo a passo, que é o que ele também obedece lá no início do Livro dos Espíritos, quando ele define, os Espíritos definem, quando Kardec pergunta o que é a alma. A alma é um espírito encarnado. Essa parte já começou a interessar para a gente aqui hoje, dia 28 de fevereiro, porque nós somos alma. Ah, você está explicando que a roda é redonda, mas é bom a gente ir pedacinho por pedacinho. A alma é um espírito encarnado. Vez ou outra, e quase que toda hora, nós espíritas esquecemos duas coisas: a nossa verdadeira natureza, porque a gente proclama aos cantos da casa espírita e às vezes até para os amigos da atividade profissional, para as pessoas que não são espíritas, que nós somos espíritos. Vez ou outra também, a gente quase que trava uma guerra querendo convencer um ateu de que ele é espírito. Talvez a gente não tenha ainda dado conta de que tem horas que a gente parece que navega no campo da dúvida disso também. O que eu sou? Eu sou um espírito. E os espíritos responderam para Allan Kardec que a nossa natureza é espiritual. E isso faz um diferencial. Não somos diferentes das outras pessoas que ainda não têm essa crença. Porque independente da crença, elas também são espíritos. Por quê? Porque é uma lei. Ainda que um outro ou uma outra pessoa diga que não acredita que ela seja uma alma, ela é uma alma. Outro fator, ela sonha. Ele comenta que a natureza nossa, ela é espiritual. E em razão disso, os espíritos logo atrás com muita reserva, porque quando os espíritos respondem para Allan Kardec no Livro dos Espíritos e definem, eles colocam a palavra perispírito, já está lá na questão 93, ou seja, tem 92 questões no Livro dos Espíritos antes de entrar no elemento intermediário. Esse elemento intermediário, ele faz uma diferença para a gente entender e compreender esse negócio de sair do corpo. Porque, por exemplo, são 19h45, muitos de nós, já diante dos desgastes e das atividades que nós executamos e realizamos hoje, daqui a pouco, tomara que agora não, daqui a pouco a gente vai começar a pestanejar. A gente vai sair do corpo. A Luzia Matias, ela é mais corajosa. Ela faz assim: daqui a pouco a gente vai morrer, vai ensaiar para morrer. Eu lembro que eu tinha um familiar que tinha pavor de morrer. Aí vivia, desde pequenininho, principalmente na adolescência, com a mão no coração, achando que o coração podia parar a qualquer momento. E demorava muito a dormir, chegou até a ficar doente. Porque achava que se eu dormir, eu vou morrer dormindo. Nós vamos morrer dormindo mesmo. Daqui a pouco a gente vai sair do corpo. E Gabriel Delane, no livro A Alma é Imortal, que aliás é um convite nosso para vocês, vale a pena ler o livro. Principalmente, a introdução do livro é um espetáculo. Ele oferece assim um banquete para nós. Gabriel Delane, o Aksakoff também no livro, aí o outro, ele traz mais causos. Leon Denis também aqui no Problema do Ser hoje,
o capítulo não é só a página, vocês sabem disso, né? O quinto capítulo aqui do livro, ele é enorme. E ele também traz uns exemplos reais, não são ficção. Que ele até cita que ele pega de lá do livro Animismo e Espiritismo. Acreditamos que alguns de vocês também têm histórias bastante parecidas. Nada de maravilhoso e sobrenatural, mas a gente sempre escutou contar, né? Aqui é bom a gente definir de onde a gente veio e por que essa ânsia nossa de quando a gente abandona, mesmo que momentaneamente, o corpo, a gente dá uma escapulida e vai buscar o mundo espiritual. E não necessariamente a gente tem que entrar no sono profundo não, tá? Mesmo quando a gente pega o trem ali na Central do Brasil, ou pega um ônibus vindo lá da Zona Oeste, pestanejou um pouquinho, a gente já começa a ficar com a vista embaçada e fica com uns lampejos, com umas imagens, e os espíritos comentam com Kardec no Livro dos Espíritos. Leon Denis, ele é tão fiel ao pensamento de Allan Kardec, que você lendo esse capítulo todo do problema do ser e do destino, você pode colocar o Livro dos Espíritos do lado, porque em nenhum momento ele contradiz o que o codificador conversou, teve como resposta pelos Espíritos. Aí, lá na questão 84, tem uma pergunta sobre o mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências extracorpóreas. Aí Kardec, muito inteligente que é, ele começa, até porque estava encarnado, ele faz uma pergunta que se a gente estivesse lá, talvez a gente teria feito também. Ele pergunta qual dos dois mundos era mais importante, o mundo material ou o mundo espírita. Aí os espíritos responderam, é o mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevive a tudo. Isso já dá uma pista para a gente, porque que quando a gente, os sentidos do corpo físico, eles começam a se apagar em razão do cansaço, do desgaste, às vezes até dos processos de doença. E Leon Denis fala isso também na literatura dele. Então a gente quer o quê? Eu quero sair. E ele diz a inter-relação, porque ele pergunta se o mundo corporal poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a existência do mundo espírita. Ele diz que sim, eles são independentes. Todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Então, quando estamos muito cansados fisicamente, a gente tem uma frase pronta e escuta falar por aí afora, fora da casa espírita. Eu estava tão cansado que eu nem vi que horas que eu dormi e eu me entreguei aos braços de Morfeu. Isso é perigoso. A gente vai ver lá no final do estudo. Logo no início da nossa página, ele diz assim, ó, como o desprendimento da alma é incompleto, por que será que Leon Denis afirma que esse desprendimento da alma é incompleto? Ele fala que é incompleto porque se ele fosse completo, a gente perderia o corpo físico, isso seria a morte. Aí ele avança e fala, mesclam-se as impressões da noite. Eu vou tentar até me excluir um pouco dos exemplos de vocês, mas deve acontecer com vocês também. A gente às vezes tem umas imagens durante o sono, uns pequenos detalhes que a gente acorda com umas lembranças disso, mas fica interrogando assim, eu não sei o que é isso. Da onde veio isso? As percepções registradas pelo cérebro desenrolam-se automaticamente numa aparente desordem. Esse negócio de corpo físico, ele dá uma embotada na gente. Claro que o corpo físico é necessário, por isso que a gente reencarnou. A gente precisa experienciar determinadas situações
conosco mesmo e com outras pessoas na vida de relação, que a gente precisa do corpo físico. A gente se colocou nessa história. Mas de verdade tem hora que ele dá uma complicada, não dá? Leon Denis está dizendo aqui, ó, é o cérebro. E na literatura dele, ele diz que ele separa a questão da consciência. Leon Denis, para falar da consciência espiritual, ele chama de consciência profunda. Aí ele diz assim, mas a consciência cerebral, ela insiste em puxar o espírito para determinados comportamentos da vida material. Quer ver um comportamento da vida material? Hoje mesmo eu escutei de um amigo da atividade lá do meu trabalho profissional, eu já vinha, até porque a mesa dele é do lado da minha, no trabalho. Ele vinha comentando comigo que ele estava preocupado. Você vê como uma coisa pequenininha perturba o teu sono e a tua emancipação. A geladeira dele escangalhou, a geladeira da casa dele. Ele é apaixonado pela geladeira, ele e a esposa dele. Aí ele vinha comentando comigo nos 2 últimos dias, que ele não sabia se o técnico da geladeira, que fosse lá consertar a geladeira, eu estou preocupado, que se ele condenar a geladeira? Ele hoje chegou no trabalho e falou para mim que ele não conseguiu dormir direito. Eu acordei várias vezes para conferir se a geladeira voltou a funcionar sozinha. E teve uma hora que eu comecei a sonhar com a geladeira. Ele até não é uma pessoa irônica e debochada, não. Ele sonhou com a geladeira. Leon Denis está falando aqui, ó. As nossas preocupações do dia a dia acabam encurtando aquilo que a gente tem de melhor para viver no mundo espiritual, que é a nossa morada verdadeira. Ele finaliza a mensagem, pelo menos aqui na página, né? No capítulo todo ele traz até exemplos. Então isso atrapalha. Mais adiante, ele diz que à medida que a alma se desprende e se eleva, a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante e os sonhos ganham uma lucidez, uma nitidez notáveis. Você vê que o dele não ganhou uma nitidez notável, ganhou até a nitidez, mas ele não era um sonho rico do ponto de vista de um espírito mais adiantado, porque a preocupação terrena dele era o quê? O técnico vai condenar a geladeira. E não é nenhuma crítica ao meu amigo lá do trabalho, não, porque a gente também entra por esses caminhos. O dinheiro na conta no banco está acabando. Eu tenho que sair da palestra no centro, ainda tenho que ver material de escola do garoto ou da menina, porque amanhã tem aula e eu acho que se eu não olhar, aí dá ruim, fica esquisito. E eu acho que eu ainda tenho que temperar um negócio para deixar lá em casa para amanhã, porque amanhã todo mundo sai e quem faz a comida sou eu. Não é errado esse tipo de pensamento. Isso não é uma crítica nossa. É só para a gente situar a cabeça. Até porque, lembra que a gente começou aqui conversando? Olha, são 19h45. Daqui a pouco, a gente vai precisar sair do corpo. Então, os momentos que a gente precisa, as horas que se aproximam desse processo de emancipação, elas precisam ser muito o quê? Mais equilibradas e serenas possíveis. E geralmente não é, porque o homem moderno passa boa parte, as mulheres também, tá? Quando nós falamos homem, as mulheres também, passam boa parte da vida laborando fora de casa. Ou seja, as situações familiares e do contexto doméstico, elas acabam aflorando e vindo à tona no momento que está próximo da gente sair do corpo. E é para lá que a gente vai levar isso, que é o que alguns médicos psiquiatras e alguns psicólogos dizem que são fixações, são ideias fixas, são monoideias. Porque a gente fica querendo resolver determinados problemas que por hora são insolúveis. E insistindo nisso, esse processo de sair do corpo, ele fica muito complicado. Alguns espíritos nos instruem por meio de exemplos dentro da própria doutrina espírita, que muitas vezes essas preocupações, elas acabam permitindo que a gente até saia do corpo,
mas a gente não avança. André Luiz é muito rico nisso. Se eu não me engano, em Missionários da Luz, a gente vai encontrar as visitas de André Luiz com o instrutor espiritual dele, e ele olhando determinados encarnados dormindo fisicamente, mas não entra no mundo espiritual, está rodeando a própria cama. E será que não é por isso que às vezes a gente acorda assim, ó, nem parece que eu dormi. Eu fui dormir cedo ontem. Eu até fui mais cedo, nem liguei televisão. Ó, eu acho que eu dormi com as galinhas, igual gente que mora na roça, às 7 horas da noite eu estava dormindo. E acordei tarde, mas parece que não adiantou não. Eu estou moído que parece que eu quebrei uma pedreira. Quebrou mesmo. Tanto Leon Denis como Allan Kardec, e no Livro dos Médiuns a gente tem um exemplo disso também, que o espírito, ele dá o exemplo para comparar o espírito e o corpo físico, ele diz que parece até o balão e o poste. Balançou o balão, sacudiu o poste. E sacudiu o poste com prejuízos para a economia até do corpo físico, porque ele está dizendo que no sono a gente retempera as forças. Eu só posso retemperar as minhas forças quando eu avanço para algo, para um ambiente espiritual melhor do que esse que eu vivo. Então, quando eu fico com essas ideias fixas do cotidiano, é para elas que eu vou. E elas são muito terra-terra. É fácil romper isso? Isso é disciplina, isso é hábito, é dedicação, é mais do que desejo, é vontade, no sentido que ele, Leon Denis, fala. É adestrar a vontade. E mais, ele traz para a gente que é o verdadeiro domínio da alma e seu lugar de destino. Neste estado, ela pode penetrar nas coisas ocultas e até mesmo nos pensamentos e nos sentimentos de outros espíritos. Sem querer fazer autobiografia, num determinado período da minha vida, já era espírita, eu estava percebendo que estava acordando, não sempre, mas vez ou outra estava acordando com determinadas informações da vida do vizinho. Às vezes o vizinho, de repente, até depois comentava na padaria, eu moro perto da casa espírita, então vai no Extra. Aí o vizinho está lá, então espírita não faz fofoca, espírita faz comentário. Então o vizinho está puxando assunto com outro vizinho e você estica a orelha para confirmar se aquilo que você viu no sonho está acontecendo lá mesmo com ele. Vamos ver se tu é bom mesmo, tu é bom médium. Então depois, amadurecendo, isso é perturbação, gente. Você sair do corpo para saber o que está acontecendo na casa do teu vizinho? Isso não diz respeito a gente. Acredito que no mundo espiritual tem trabalho mais sério para os médiuns espíritas fazerem. Ah, mas é falta de caridade? Era até um problema meio complicado lá na casa dele. Não é para você se envolver, camarada. Você não está conseguindo dar conta do teu? Você não está conversando lá com as pessoas, lá na exposição, na quinta-feira? É ideia fixa. Ou então lampejos de curiosidade de encarnado que você deixou fluir quando você saiu do corpo. Vamos ser sinceros. Porque quando a gente... Lembra que nós lemos aqui as questões 84, 85. Quando a gente sai do corpo, a gente se mostra do jeito que a gente é. Não adianta, não tem corpo físico para mascarar isso não. E isso é muito sério, porque Leon Denis, no capítulo... Se não me engano, aqui no final da mensagem também. Há processos obsessivos. Os espíritos nos atacam quando nós saímos do corpo. Então a gente precisa realmente arregalar o olho e levar esse negócio muito a sério. Mais a sério ainda do que o que a gente está levando. Porque tem gente na espreita esperando alguns de nós sairmos do corpo. Tipo, agora eu te peguei. Porque, por exemplo, se sairmos do corpo com uma determinação muito forte, com um preparo espiritual, como a doutrina espírita recomenda para nós, por exemplo, prece, buscar sempre o bem,
Buscar sempre aquilo que é superior. Não é se sentir melhor do que os outros, mas buscar sempre. São as orientações evangélicas que o Evangelho tem nos oferecido. Isso, pelo menos, ainda que a gente não consiga fazer integralmente, pelo menos já coloca a nossa cabeça para focar, centralizar o pensamento em algo que seja melhor. Pelo menos a gente vai começar a afinar sintonia com o espírito melhor do que nós. Porque ele diz também, Leon Denis, que há em nós uma dupla vida. Não são duas existências. O Livro dos Espíritos é muito claro nisso. Ele diz que são duas fases, de uma só vida. Ora a gente está no mundo espiritual, no mundo espírita, ora a gente está no mundo corpóreo. E não é por causa disso, se não me engano, é Gabriel Delane também, num dos livros dele, Kardec também fala para a gente isso. O espírito é incorpóreo, ele diz imaterial não. Porque o quê? O espírito é constituído de uma matéria que os espíritos até responderam que a gente não tem condições de avaliar, de entender. Mas não é imaterial, é incorpóreo. Ele diz que tem duas fases da vida, são dois planos de existência. Aí fala, ele contextualiza que tem relação com esse mundo planetário, e a outra pelos sentidos profundos e as faculdades da alma. Ligam-nos ao universo espiritual e aos mundos infinitos. Gabriel Delane, no livro A Alma é Imortal, é interessante, é um convite para vocês darem uma olhada lá. Ele narra, assim com muito detalhe, o momento, é bom até para quem é jovenzinho, porque nós estamos vendo uns jovens aqui hoje. Dá para entender ali na leitura. Ele narra o momento que a gente começa a ficar meio que entorpecido saindo do corpo. Vez ou outra, eu passei dos 50, então eu já tenho mania de velho. Às vezes eu acabo pegando um livro espírita na sala da minha casa e cochilo. Aí a esposa fala assim, velho gagá, não está lendo nada, o livro está caindo da tua mão toda hora e você deixa o livro cair. Não, eu não estou vendo. É igual gente que diz que está vendo televisão, não desliga não que eu estou vendo. E fica irritado, já viu? Na casa de todo mundo tem isso, não tem? Não que eu estou vendo, não que eu estou vendo. Aí daqui a pouco, está quase de manhã, a pessoa está com a televisão ligada, roncando. Aí ele fala na literatura, em que momento os membros, o corpo físico vai adormecendo, vai parando. A gente não se dá conta disso. No livro A Alma Imortal, isso é muito rico ir lá olhar. Ele fala, por exemplo, se não me engano, são os ouvidos. Ele diz que são os últimos que cessam os sentidos do corpo físico. Ele lembra para a gente que os membros, aí braço, perna, tronco, vai ficando meio que amolecido. A gente vai ficando com sono e não reage. Aí ele fala do ouvido e diz que o ouvido é o último. E realmente ele não tem razão. Por exemplo, você quando tem alguém cochilando muito perto de você, qual é o movimento inicial? Às vezes é até umas brincadeiras de mau gosto. Você fica assim, vamos dar um susto, faz o quê? Faz um barulho muito grande. A pessoa escuta, ela volta para o corpo. Uma outra situação que é bastante legal, assim, muito interessante para a gente ler, é a evocação do Dr. Vignal. Está na Revista Espírita também. Ele comenta. Ali estão fazendo perguntas para ele e ele está, que a gente, humanamente, a gente diz que é vivo. Ele está encarnado. E ele é evocado. Aí, uma das perguntas também é uma que a gente gostaria de fazer. Ué, o teu corpo ficou lá. O teu corpo físico está lá dormindo. Aí ele fala assim, ué, mas se você está aqui, e se acontecer alguma coisa muito grave lá no ambiente que o teu corpo está? Aí ele diz assim, ó, aí eu tomo posse do meu corpo. É muito rápido. Porque a linguagem dos espíritos qual é? É o pensamento. É quase que instantâneo. Então é uma outra leitura que é muito bom a gente fazer. Aí ele diz também
que no estado do sono essas faculdades podem exercer-se e as potências da alma entram em vibração. Uma questão interessante dessas faculdades é essa capacidade que nós espíritos temos, quando estamos emancipados, de irmos a determinados lugares e inclusive sermos vistos. Na literatura Animismo e Espiritismo com Aksakov, a gente vai ver exemplos de encarnados, gente como a gente, está vivo, que aparece em outros ambientes e deixa a marca na poeira dos móveis. O encarnado é visto no outro ambiente e ainda deixa a marca. É bom também a gente conversar. Se a gente não ficar muito atento, a gente acaba fazendo uma cisão. A gente pega essas leituras lá do século XIX, com Kardec, com Gabriel Delane, com Alexandre Aksakov, aí a gente, com Aksakov, e a gente vai dizer assim, ó, e esses fenômenos com eles eram riquíssimos. Hoje isso não acontece mais não. Acontece sim. Vai acontecer daqui a pouco, nós vamos sair do corpo. Eu fui criado em família umbandista. Não é nenhuma crítica, tá? Mas, por exemplo, eles lá que me educaram, vez ou outra, tinha determinadas, quase que a gente pode falar, crendices. E a dona fulana foi ali no sacolão. Eu lembro uma vez a minha mãe falou assim, eu estou extremamente preocupada, minha mãe nem almoçou naquele dia. A dona fulana cismou que me viu na casa dela. Impossível isso. Eu estou viva. E a hora que ela disse que me viu na casa dela, eu estava aqui em casa. Eu imagino que estava até ressonando. Com certeza devia estar emancipada. Por isso que a dona fulana viu. Mas só que dentro daquilo que ela tem com entendimento, eu estou apavorada, porque minha avó dizia que quando alguém diz que viu você, mas você não estava lá, porque isso é mau sinal, você vai morrer. Sonhar com cobra é traição. Aí você pega o livro dos Espíritos falando dos sonhos, a gente vai ver que não é, ele até diz assim, ó, não é bem essa definição como os leitores de Buena Dicha falam. Sonhar com um dente da frente é o parente próximo que vai morrer. Se for um dente de trás, é um vizinho. A gente fica rezando para sonhar com um dente de trás. Tomara que não morra ninguém daqui de casa. Vejam bem, se a gente não pega a leitura com o horário certo, com reflexões, principalmente com o acompanhamento da literatura doutrinária, a gente é enganado com facilidade. Porque, lembram, por mais que a gente estude, que a gente se esforce, por enquanto, claro que o nosso esforço é legítimo, mas diante desses fenômenos espirituais, o nosso entendimento e a nossa visão ainda é limitada. E nós ainda, vez ou outra, podemos ser enganados com facilidade, porque o mundo invisível, o mundo invisível inferior, principalmente, aqui vai com muito respeito, é claro, mas ele é muito ardiloso. Acabamos de conversar aqui da crença lá da mamãe, que na Umbanda fazia assim, mas há a possibilidade de determinado sonho aparecer na minha vida de relação no mundo espiritual e eu ficar encucado também. Porque vez ou outra, ele é muito patente e real. E a gente acaba, às vezes, até se convencendo. E às vezes até faz aquilo que o Espírito falou. Só que a gente pode sair do corpo. Um dos exemplos aqui que nós temos no capítulo é de uma senhora que o marido dela tinha ido embora. Olha só que coisa interessante. Por que nós vamos contar aqui a história? Porque senão a gente fica assim, só quem pode ser visto é o vivo, então eu me desdobro e saio do corpo, eu emancipado eu posso ser visto. O exemplo que Leon Denis traz aqui no capítulo, tem até uma cachorrinha. Engraçado, né? Quando eu li a primeira vez, eu falei assim, interessante isso. O marido dela sai de casa, não comenta qual é o paradeiro dele. Não sei se alguns de vocês conhecem a história, que está no livro.
Aí, num período lá da vida dela, ela estava muito ansiosa até para saber do marido, imagina uma pessoa com filhos e tudo, a família ali estava se rompendo, né? E ele levou a cachorrinha com ele. Aí, certa vez, ela fora do corpo, ela sonhou, mas ela não viu o marido, ela viu a cachorrinha. A cachorrinha bateu na porta da casa dela, entrou, lambeu ela, tipo, acordando ela. Aí fez ela ficar com a atenção nela, na cachorrinha. A cachorrinha saiu da casa pela porta aberta, pegou rumo de umas determinadas ruas e ela no sonho, hein? Ela foi acompanhando a cachorra. Ela foi acompanhando a cachorra, ela descobriu o endereço que o marido dela estava. Interessante isso, né? Ela estava emancipada. A cachorra estava dentro do sonho com ela. Ainda levou ela no endereço. Às vezes a gente fica assim, eu quero ter um negócio desse. Eu estou cheio de problema para resolver, eu quero sair do corpo e encontrar também até o papagaio que tem lá em casa para me levar. Vai voando, depois me diz onde está a solução para os meus problemas. A gente não precisa disso. A gente tem o estudo espírita, tem a prece. Aí o resto deixa o resto. Deixa na conta do nosso amigo espiritual. Já ouviram falar em anjo guardião? Nós imaginamos que o anjo guardião nosso deve fazer coisa do arco da velha quando a gente sai do corpo. Deve dar instrução para a gente assim muito. Por quê? Porque Leon Denis ele diz aqui, a alma e os diferentes estados do sono. Ele diz que a gente vai ao mundo espiritual também para receber instruções. Aí, só por ousadia, a gente foi lá na questão 410 de O Livro dos Espíritos e 410A. Aí ele pergunta assim, Kardec, tem-se algumas vezes durante o sono ou a sonolência ideias que parecem muito boas e que apesar dos esforços que se fazem para retê-las, elas se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? A gente volta para o corpo e não lembra. Aí ele diz assim, os espíritos responderam, elas são o resultado da liberdade do espírito. Edson Damião, isso aí a gente já sabe. Que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento, durante o sono. Olha que interessante, são frequentemente também conselhos que outros espíritos dão. Aonde está o agravante disso? Dependendo da forma que eu conduzo a minha vida e os meus sentimentos e as minhas ideias, é a resposta e os conselhos que eu vou ter. Porque o anjo guardião, ele também necessariamente, ele não é obrigado a ficar tomando conta do pupilo dele como se fosse um bebê. Então, dependendo de onde eu coloco o meu foco e a minha atenção, é a resposta que eu vou ter. Aí dão conselhos. Mas espírito inferior também dá conselho. E a gente já sabe até o teor que espírito inferior aconselha. Na subpergunta A, Kardec perguntou para eles de que servem essas ideias e esses conselhos, visto que se perde a lembrança e deles não se pode tirar proveito. Kardec tentou conversar com os espíritos e disse assim, mas então se eu não lembro, eu não posso tirar proveito. E eles responderam, essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Porém, geralmente, se o corpo esquece, isso na vida de encarnado, se a gente esquece, o espírito se lembra e a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração do momento. A ideia volta. Lembra que tem uma ou mais de uma questão também no Livro dos Espíritos, dizendo assim, mas o espírito protetor, o anjo guardião, ele não poderia fazer, ou então, é uma pergunta que a gente sempre quer fazer também, até para Deus, Deus não poderia criar todo mundo perfeito? Ele diz, não poderia não.
Senão atrapalharia o progresso da humanidade. Ninguém ia querer trabalhar. Que, sinceramente, será? Vamos perguntar para a gente mesmo. Será que a gente ia querer trabalhar se a gente já tivesse sido criado espírito perfeito? Apesar de que na escala espírita a gente vai ver que espírito puro trabalha bem, porque nós damos muito trabalho para eles. Eles são os ministros de Deus. Um exemplo muito próximo da gente é o Dr. Bezerra de Menezes, não é isso? Não tem uma frase assim muito meio que de plástico de carro? A gente fala isso para todo mundo. Ah, ele já merecia estar num lugar melhor, num mundo mais superior. Mas ele, por amor a gente, ele preferiu ficar aqui. Então, uma interrogação que a gente pode fazer. Será que eu teria esse desprendimento, esse amor todo, sabendo que agora eu não preciso mais trabalhar? Porque a gente tem uma ideia, até no mundo terreno, no mundo de encarnado. Vez ou outra eu escuto também, quem fala muito dessa questão da ideia de trabalho aqui, é Bianca Cirilo. A concepção quase que sociológica de trabalho é de que é uma coisa muito penosa. Você vê que quando alguém, às vezes até a chefia lá no trabalho profissional, quando aparece assim, eu tenho um trabalho aqui que é a tua cara, eu tenho um amigo lá no trabalho que diz assim, quando ela fala que tem um trabalho que é a minha cara, eu tenho cara de trabalho, Edson Damião. Ela é louca. Serviço público, perto de aposentar, ela vem dizer para mim que eu tenho um trabalho aqui que é a tua cara. E nós, espíritas, a gente acaba se misturando nessas ideias e a gente vai vendo que a gente tem muito disso também. Quer ver um lugar que também tem muito trabalho e que se a gente não se vigiar, a gente acaba trazendo a concepção equivocada de trabalho para cá? A casa espírita tem trabalho aberto. O fundador dessa casa, eu convivi com ele como encarnado, mas tinha pouco acesso. O seu altivo sempre foi uma pessoa muito ocupada. Então nós, com uma questão de bom senso, a gente evitava até acessar demais. Para quê? Para matar a curiosidade espírita? Não tinha sentido. E até porque a casa tem outros canais e tem uma expressão assim muito popular. A casa tem gente muito boa, determinada e querendo ensinar. Então não precisava, mesmo sabendo dos recursos todos que ele tem. Mas é interessante que alguns mais antigos ainda do que nós falavam assim, não pode chegar perto dele não para falar. E aquele trabalho podia fazer assim, então faz você, vem cá que você agora vai passar a fazer o trabalho. Porque a ideia nossa de trabalho é essa. E o trabalho que os espíritos têm é esse de conduzir as almas para Deus. Então quando Leon Denis diz que a alma retoma, então, o contato com um universo invisível, que é sua pátria, da qual a carne a separava, retempera-se no seio das energias eternas, para recomeçar ao despertar sua tarefa penosa e obscura. Então vejam, sem querer ser repetitivo, mas para a gente afirmar mesmo esse momento de emancipação, esse momento que a gente sai do corpo, ele é um momento muito rico na nossa vida de relação com o mundo espiritual. Porque é um momento, Edson, mas, por exemplo, o anjo guardião, ele não me intui, eu encarnado, em vigília, acordado, quando eu estou acordado ele me intui. Mas lembra que a gente conversou? Mas o corpo físico embota um monte de coisa. E essa vida nossa corrida, para a gente até poder entender, compartimentalizar esse raciocínio, do jeito que a gente tem sido massificado com informação, não é com conhecimento, é com informação. Facebook, WhatsApp, rede social, Instagram e um monte de coisa, é informação. Só vira conhecimento quando eu me debruço em cima daquilo ali, e isso serve para os jovens que estão aqui também. Eu peguei o metrô recentemente, aí um colega do trabalho entrou numa estação e puxou o assunto sobre esses raciocínios de a gente estar lendo pouco e tudo. Aí eu lembro, o metrô estava cheio. Aí ele foi esvaziando antes de chegar a Botafogo, e as pessoas que ainda estavam sentadas, eram muitas sentadas. Todo mundo mexendo no celular. Eu olhei para ele e falei assim,
Dá para ter uma ideia olhando só essa composição. Nós estamos perdendo o contato com construção de conhecimento. Construção de conhecimento é pegar livro e ler, gente. É fazer resumo, estudar. Ah, mas eu recebi no Zap. Ah, tá, eu recebi no Zap. Eu mastiguei aquela informação. Eu trabalhei em cima daquilo. Eu me dei o trabalho de, quando chegar em casa, eu pegar um livro na minha estante, no meu armário, que eu acho que eu tenho a ver com aquilo ali, que eu recebi lá na rede social. Então eu vou comparar isso aqui. Porque para construir conhecimento, a gente vai ter que analisar. Vai ter que verificar. Que é a concepção que Allan Kardec falou lá no livro que é o Espiritismo. Não me lembro se foi para o visitante, para o crítico, para o padre. A noção de criticar para ele não é a mesma que a gente tem, não. Tem que ser muito conhecedor daquilo ali. Todas as vezes que no século XIX, as pessoas que se opunham à ideia da hipótese, que no século XIX ainda era a hipótese espírita, ele estava construindo a doutrina espírita com os espíritos e observando esses fenômenos. Todas elas que se colocaram contra, Kardec dizia assim, ó, mas você não tem como avaliar, porque você, com a cabeça de astrônomo, fez o quê? Desenvolveu um raciocínio à luz da astronomia, querendo observar os fenômenos espíritas. E é isso que a gente vai ver, por exemplo, quando Leon Denis vai num passo a passo nesse capítulo, colocando para a gente essas noções. Ele diz que durante o sono, a alma pode, conforme as necessidades do momento, ou aplicar-se a reparar as perdas vitais. Aí ele avança mais um pouco e diz que ela coloca forças auridas do mundo cósmico. Ou então, quando esta ação reparadora está concluída, o que ela pode fazer? Exercer suas faculdades de visão à distância e de penetração das coisas. Ele diz que é um estado de atividade independente. O que será que ele está querendo lembrar para a gente que é independente? É um estado de atividade independente de quem? Do corpo físico. Ah, mas então o corpo físico está aniquilado? Não, não está aniquilado, tem um cordão fluídico. Alguns espíritos desencarnados, quando eles são perguntados, o Dr. Vignal fala isso quando ele é evocado. O senhor poderia perceber a alma, o morto e os vivos? Ele diz sim, pelo cordão fluídico. Quando eu estou, ele estava vivo, hein? Ele foi evocado e o corpo dele ficou lá na cama dele. Aí ele está lembrando, eu consigo saber quem é que está vivo, porque quem eu estou vendo, além daquelas pessoas que evocaram ele, né? Ele diz assim, ó, elas têm um cordão fluídico. Quem não tem um cordão fluídico, eu sei que é desencarnado. Vamos fechando aqui, tentando concluir o nosso raciocínio, que o cartãozinho aqui já chegou para nós. Ele diz, no estado de vida de atividade independente, a alma vive por antecipação a vida livre do espírito. Pois esta vida, continuação natural da existência planetária, a espera após a morte. E que ela só é preparada e construída pelas obras terrestres, mas também pelas ocupações no desprendimento durante o sono. Como hoje era dia de conversar com vocês sobre esse tema, me apareceram aqui umas ideias que vale a pena também a gente pensar agora no finalzinho da nossa hora. Ele diz que essas ocupações, os lugares que eu me ocupo quando eu saio do corpo, eu já estou. Isso é preparar essa vida espiritual para quando eu desencarnar. Então a gente tem que sair da ilusão que às vezes a gente tem, né? Ah, quando eu morrer, eu vou lá para o Leon Denis. Eu vou lá para o centro. Tá, tudo bem. Que legal, a gente está construindo essa referência, porque é o ponto que a gente conversa e cresce espiritualmente. Mas não necessariamente que a gente vai ficar no Leon Denis. Ele está dizendo que a gente precisa construir as nossas ocupações. Então, a gente pode perguntar assim, isso eu aprendi com uma amiga aqui da casa, com quem que eu quero andar? Agora, com quem que eu quero andar? Para onde eu quero ir no mundo espiritual? Onde? Com quem? E fazer o quê?
A nossa irmã Lúcia Ventura estava fazendo um convite aqui do encontro que vai ter agora, no feriado de carnaval do Livro dos Espíritos. Eu anotei de propósito a lápis, porque ela falou ali, estamos apegados à matéria ou buscando as questões espirituais? Me parece até que ela comentou a frase no convite, porque deve ser um dos aspectos que o encontro do Livro dos Espíritos deve tratar. Estamos apegados à matéria ou buscando as questões espirituais? Porque senão, não é ironia não, tá? A gente vai ficar procurando o técnico da geladeira no mundo espiritual. Para ver se dá o parecer rápido, quando eu voltar para o corpo, eu preciso que aquela geladeira funcione. Às vezes, a gente acha que a gente é corpo vivendo em cima do espírito. Isso é meio que um paradoxo, é meio confuso. Nós somos espíritos. Não é fácil pensar assim. Em razão dos últimos acontecimentos, desde que começou o ano de 2019, vez ou outra, toda hora, vocês também devem ouvir. Esse ano está péssimo. Sabe o que eu ouvi recentemente? O ano está péssimo, até a Bibi Ferreira morreu. Gente, nós somos espíritos. Aconteceu a situação lá com o centro de treinamento do Flamengo, nós somos espíritos, nós temos que desencarnar. E alguns ou muitos de nós, sim, ou é doença, ou é acidente, nós vamos precisar perder o corpo. Ah, mas o ano não está bom não, até a Bibi Ferreira morreu. Meu Deus, me parece que a Bibi Ferreira tinha passado dos 90. Então, todas as situações que a gente tem visto, vendo, vivendo e acontecendo, talvez sejam os comentários, que as pessoas não são obrigadas a terem comentários espíritas, tá? Não é isso. Mas são comentários que negam completamente a existência do espírito e o apego à vida material. Ah, então eu sou bom, eu vou ao centro 4 vezes na semana, eu não posso desencarnar. Então é melhor até falar assim, eu não sou espírito, eu sou matéria. Quando a vida da gente está o tempo todo, lembra que a gente conversou? Até cochilando no trem, no ônibus, no metrô, eu saio do corpo. Eu vou a determinados lugares. Eu tenho sensações espirituais. Eu construo a minha fé. Eu fortaleço laços de amizade com espíritos que querem meu bem. Independente que eu seja adolescente, que eu seja terceira idade, que eu seja bebê. Eu sou um espírito. E eu tenho potências da alma. Eu tenho vontade, eu tenho sentimento, eu tenho amor a desenvolver. É para isso que eu vim. E eu saio desse corpo com essa consciência. E sem precisar ficar com medo. Porque a gente já morreu várias vezes. E vamos continuar morrendo. Não é só a Bibi Ferreira, não. Às vezes parece que é mórbido e assustador. Eu trabalho perto do cemitério de Botafogo há 30 anos. Todas as vezes que passa, eu almoço muito com um colega, um amigo de trabalho, e que também entrou para lá, para o trabalho, no mesmo concurso que eu. 30 anos de amizade. Ele continua 30 anos, quando passa o carro da funerária para entrar no cemitério São João Batista, ele fica apavorado. Aí olha para mim e fica assim, ó, isso aí é para você, né, que recebe defunto. Fico apavorado com isso. Aí eu olho para ele, meu amigo, você vai ter que deixar o corpo. Não é uma situação fácil. Não é, porque a gente é apegado demais às pessoas e às situações. Mas vamos vivenciar o sono, vamos aproveitar esses momentos que a gente tem para estudar, que são as palestras na Casa Espírita, pegar os nossos livros espíritas em casa, que as forças espirituais que trouxeram vocês até aqui, que elas possam retornar com vocês no sentido de serem multiplicadores da ideia espírita e a maneira espírita de conduzir a própria vida. Porque existem pessoas nos nossos lares que elas precisam sentir em nós, não é imposição, sentir em nós esses conhecimentos de vida espiritual, de vida futura. Que Maria de Nazaré abençoe o sono espiritual e físico de vocês. Graças a Deus.
Muito bom, não é, amigos? Nós, com certeza, vamos ficar muito mais tranquilos hoje na hora de dormir. Já sabemos que sonhar faz parte. Que Jesus abençoe muito o nosso amigo Edson e que ele esteja conosco em outros momentos, trazendo seus estudos. Agora nós vamos nos preparar para os passes. Nós estamos no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. O item é o 3, Kardec falando sobre a vida futura. E diz Kardec para nós: os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação. Mas não sabiam que os homens pudessem se tornar anjos e partilhar da felicidade deles. Segundo os judeus, a obediência às leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo do desrespeito àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais nada a um povo pastor, ignorante, que deveria ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, porém, Jesus veio revelar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É a esse mundo que ele promete àqueles que obedecem os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que ele está em toda a sua glória, e para onde vai voltar, deixando a terra. Jesus, entretanto, adequando seu ensino ao estado dos homens da sua época, não lhes deu um esclarecimento completo, porque os deslumbraria sem esclarecê-los, porquanto eles não o compreenderiam. Jesus limitou-se a colocar, de certa forma, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem sobre o assunto é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para um grande número de pessoas, é apenas uma crença, sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam aptos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos, visto que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la, sob seu verdadeiro aspecto, como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que ali se encontram. São tão racionais que se reconhece que não se pode ser de forma diferente e que ela representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. É com essa reflexão trazida por Kardec que nós pedimos aos amigos médiuns que se posicionem para o passe. Se estamos pela internet, também vamos nos preparando para essa troca de energia. E nós outros não vamos nos envolver com essa movimentação necessária. Essa é uma tarefa mediúnica dos médiuns da casa de Leon Denis.
se sentirmos alguma percepção mediúnica, vamos entrar em prece e vamos aguardar receber dos benfeitores espirituais o que viemos aqui buscar: o consolo, o refazimento. Vamos dizer para Jesus: querido amigo Jesus, estamos reunidos para o nosso momento do passe e te pedimos, querido amigo, que envolva os companheiros médiuns, os guias que se apresentam para esse momento de tarefa, e que todos juntos, sob o teu olhar de bondade, possamos receber aquilo que aqui viemos buscar e já estamos preparados para que nos seja oferecido. Abençoa, Jesus, a hora do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Mantenhamos os nossos pensamentos, a nossa mente, nosso coração voltada para a assistência que agora estamos recebendo, cada um de nós, essas energias salutares, vinda dessa espiritualidade amiga que nos acolhe, nos recebe e energiza os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mediante o estudo do Evangelho da noite de hoje, nós percebemos a falsa interpretação que foi dada aos ensinamentos de Jesus, quando, à época, os seus ensinamentos foram totalmente compreendidos como se fosse dirigido aos nossos interesses materiais, como se fosse dirigidos para aquele povo à época, os judeus, para que a vitória, o sucesso, os empreendimentos voltados tão somente para os interesses materiais daquela sociedade. À época, o entendimento vindo das leis mosaicas, onde totalmente voltado para os interesses daquele povo, a interpretação era voltada, de fato. Eles aguardavam o Messias que deveria chegar para que o povo, aquele povo, obtivesse a sua liberdade, o sucesso material. Mas Jesus veio com uma outra proposta. Jesus veio com uma proposta para todos nós, que até hoje aqui estamos ainda, mas no âmbito espiritual. Jesus veio nos dizer que o seu reino não era deste mundo. Toda a sua orientação nos foi trazida para nós, enquanto seres que ultrapassamos a realidade terrena, a realidade que nós percebemos com os 5 sentidos tão somente. E conforme nos foi bem explicitado no estudo de hoje, nós somos espíritos imortais. Isso Jesus veio nos trazer. Por falta de compreensão daquele povo, aquela época, ficava difícil para eles compreenderem essa profundidade. Mas com a graça de Deus, nos momentos atuais, século XXI, que estamos, os mecanismos, as ferramentas, o raciocínio que cada um de nós hoje já possuímos, qualquer um de nós já possuímos, já permite-nos interpretar que a nossa existência é muito mais do que a matéria, não é? Que a nossa realidade ultrapassa os interesses materiais, não é?
E o estudo de hoje, vindo ao encontro dessas emancipações que todas as noites fazemos, acumulando-se com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, demonstrando, como nos traz o texto do Evangelho, que através das comprovações, através dos fatos trazidos pelos Espíritos, por eles mesmos, através das experiências que todos nós hoje já temos condições de verificar, seja através das lembranças dos nossos sonhos, como foi bem colocado aqui, as lembranças dos sonhos que concretizam-se, é a nossa própria sensibilidade que nos permite observar cada um de nós sendo muito mais do que o corpo compõe como matéria. Perguntas que fazemos constantemente sobre as nossas lembranças, sobre as nossas personalidades que permanecem a mesma, quando sabemos exatamente que o corpo, e a ciência nos explica, em 8 anos todas as nossas células transformaram-se já, e nós continuamos sendo nós mesmos, com a nossa personalidade, com a nossa imagem, com a nosso jeito de ser. Então hoje, diferentemente daquele povo judeu, naquela época, nós temos condição de envolvermos-nos no nosso dia a dia, sentindo e vivendo como espíritos que somos. Que esses espíritos fortaleçam a nossa convicção e que nós possamos, de fato, começar a vivenciar a nossa essência espiritual. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus. É com alegria que estamos chegando ao final do nosso estudo, do nosso momento dos passes. É sempre com muita gratidão, Jesus, que recebemos desses benfeitores espirituais o consolo, essas forças espirituais de amor que chegam até nós. Que possamos levar conosco a certeza de que não estamos sós, que somos filhos de Deus, que pertencemos à natureza, e por pertencermos à natureza, somos simples e caminhamos criando a nossa experiência. Ajuda-nos, Jesus, na coragem, na força, na esperança, para que possamos caminhar no nosso dia a dia com as experiências necessárias, mas com a certeza de que és o guia das nossas vidas. Abençoa esta casa tão querida, todos esses benfeitores espirituais incansáveis que nos acolhem dia a dia para o nosso refazimento enquanto espíritos imortais em tarefa de renovação no corpo material. Que seja sempre em teu nome, Jesus. Agradecidos também aos nossos guias particulares, a todos esses benfeitores que conduzem a coletividade, mas acima de tudo, em nome de Deus, que pedimos a permissão para encerrarmos essa nossa noite de estudos e passes. E para a nossa segurança ainda te pedimos, querido amigo, permanece conosco, sabe o quanto precisamos de ti. Graças a Deus, companheiros, muita paz.